Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Agradeço a sua audiência e se você quiser mandar alguma foto antiga, alguma sugestão, nós estamos aqui, tá bom? Bem, hoje nós estamos com a professora Ivani Moro Peixoto, que é professora da Unifev e adora Votuporanga. Professora Ivani, e o que nós temos registrado naquela época? Tem mapa, documento? O que é que nós temos? Antigamente não chamava mapa, chamava carta geográfica. Carta geográfica. Se você pegar daquela época, aqui a nossa região era conhecido como Terra de Ninguém, Faroeste Caboclo. Aqui era Boca de Sertão, né? E nós estamos no sertão. Aqui é o sertão do estado de São Paulo. Sim. E as pessoas não entendem isso. E tem pessoas que se ofendem quando são chamadas de caipira. Eu, quando sou chamada de caipira, nossa... Eu tenho orgulho. Que orgulho, que maravilha. Realmente, eu sou caipira. E gosto de ser caipira, porque nós damos conta de sobreviver. Porque o caipira, né, ele é um sertanejo forte. Ele sobrevive a tudo. Olha quantas crises nós já sobrevivemos. Sim. E estamos aqui de pé. E eu quis mostrar que o café, ele é a essência de uma época. A passagem do século XIX para o século XX. De manhã, quando nós tomamos uma xícara de café, nós não temos noção das transformações que o café operou no Brasil. Se não fosse o café, não teria ocorrido a ocupação da nossa região, sim, o desenvolvimento da nossa região. Porque aqui era uma área... Aqui era uma área que ela vai se desenvolver graças a um binômio, café e ferrovia. Primeiro veio o café, atrás do café vieram as ferrovias, né? E as ferrovias, além de transportarem o produto, elas transportaram também a cultura para a nossa região. Sim. Isso é muito importante. Tanto que uma vez eu e o Danilo Arroio fizemos uma reportagem de trem, e eu fui contando a história da ferrovia. Eu ganhei até o carinhoso apelido da mulher do trem aqui em Votuporanga. Isso me deixou muito feliz e foi muito veiculado e fez muito bem para a meninada. Então, agora nós vamos pegar Votuporanga, certo? Isso aqui era Terra de Ninguém, isso aqui era Boca de Sertão. Nas proximidades aqui só existia, que eu tenho comprovação científica, que a cidade que existia e onde já existia café era Monte Aprazível. Desde 1850 existe Monte Aprazível, e em 1850 já existia café em Monte Aprazível. Aí vem a história econômica se desenvolvendo, aí vem a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, e o nosso maior produto de exportação era o café, e o nosso maior comprador de café era os Estados Unidos. E a primeira coisa que eles fizeram, eles suspenderam, né, a importação de café. Então, a nossa economia caiu, a economia ruiu. E aí o governo, ele tenta controlar essa economia, segurar o preço do café. Quem era? Era Getúlio Vargas. Era Getúlio Vargas, fazendo uma cota de produção. Então, não podia mais plantar café na região de Campinas, Ribeirão Preto, né, Catanduva, parou em Catanduva. Professor, só fazendo um parênteses, foi nessa época que as pessoas começaram a queimar café, que sim, o governo comprava, sim, e queimava. Comprava e queimava para manter, queimava, jogava no mar para manter a estabilidade do preço. Então, aqueles antigos colonos de Campinas, Ribeirão Preto, Catanduva, todos descendentes de imigrantes italianos, que tinham um dinheirinho, eles começaram a vir para cá. Como é que eles vinham para cá? Certo? Primeiro vinha o que nós chamamos, dentro da história, de frente de expansão. Isso aqui era terra de índio. Aqui. Mas, professora, mas eles começaram a vir antes da Theodorville fazer... Sim. Antes disso. Antes disso, eles começaram a vir para cá. Então, vinha as frentes de expansão. Essas frentes de expansão era formada por gente valente, que adorava matar, eles vinham e limpavam os índios, certo? Então, isso que eu queria saber, professora, tinha índio aqui? Nossa região inteirinha de índio, os índios caiapós. E a gente, quando fala de índio, parece que índio é uma coisa distante, só vou entremeando aqui para você ver. Onde é o bairro São Cosme e Damião, ali era a aldeia indígena, que é um fundo de vale. Era ali que eles se localizavam, certo?
E aí, voltando lá ao Theodore Willy, quando começaram a vir essas frentes de expansão, que houve a quebra da Bolsa de Valores, da economia, o rei do café de Ribeirão Preto, certo? Era o Jeremias Lunardelli e o Theodore Willy. E o Theodore Willy, ele precisava de recursos, assim como o Bernadelli. Naquele tempo não existia agência bancária, tinha as casas comissárias. Sim. E que funcionava igual hoje uma agência bancária. Mas, senhor professor, na verdade, o cara que tinha as fazendas aqui era o Frederico Schmidt. Era Francisco Schmidt. Francisco Schmidt. Que todo mundo acha, certo, que ele é alemão e ele veio da Turquia. Ah, ele veio da Turquia? Veio da Turquia. Ele veio da Turquia adolescente para cá. E ele pegava empréstimo nessas casas comissárias. E ele abriu essa região aqui com essas frentes de expansão e tomou aqui 12 mil alqueires de terras, vou falar assim, terras paulistas, né? E aí começa a polarização ideológica que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial, o fascismo e o nazismo. E eles tinham medo, certo? A empresa tinha medo, a Theodore Willy, de não receber os empréstimos que foram concedidos. Quer dizer, era a Theodore Willy que fazia os empréstimos. Que a Theodore fazia, pegava fazia para casa, essa casa comissária fazia para o Schmidt e para o Lunardelli. Aí ele deu como penhor isso daqui, esses 12 mil alqueires de terra, certo? Antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí o que vai acontecer? Esses colonos que estão vindo, certo? Eles queriam comprar terra, eles tinham condição de comprar. Aí eles vão fazer, a Theodore Willy vai fazer uma firma retalhadora de terra, vai picar em pequenos lotes e vai comercializar. E aí então vem as primeiras famílias, que são famílias de pioneiros. Professor, deixa eu só voltar um pouquinho, porque isso na minha cabeça, a questão dos índios, dos indígenas. Você gostou dos indígenas? Porque eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso. Quer dizer, quando essas pessoas começaram a vir para cá com a Theodore Willy, eles já tinham exterminado os índios daqui da região. A frente de expansão veio primeiro. Então, eles já exterminaram com os índios. Aqueles que não foram exterminados, eles se alongaram para Água Vermelha, para Indiaporã, certo? Porque me parece que em Indiaporã tem um museu. Tem um museu, foi jogando fora. E é interessante que o Mombeng, esse francês que eu disse para você, esse geógrafo, ele fala assim, olha, por que colocaram topônimos indígenas na cidade? Certo? Para se livrarem do pecado. Primeiro eles mataram os índios, e aí, para ficar em paz com Deus, eles colocaram o nome, Cosmorama, Votuporanga, Indiaporã, Oroeste, e assim vai, denominação indígena. Agora, voltando à questão indígena, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho uma neta, minha única neta, ela fez História na Unesp de Franca, e eu tinha que fazer um trabalho para mostrar a questão indígena. E nós fizemos o trabalho aqui no bairro São Cosme e Damião e conseguimos encontrar de moradores antigos até restos de cerâmicas. E se você vê todas as ruas lá, certo? A denominação é denominação de tribos indígenas. E a população de Votuporanga não conhece isso. Então, nas escolas, ao invés de ensinar a história, a geografia de Votuporanga, certo? Vai ensinar de outras regiões e a nossa região fica aqui, desconhecida. Igual a história aqui da nossa rodovia, Euclides da Cunha. Eu sempre perguntei isso para os meus alunos, primeiro dia de aula aqui na faculdade. Como chama a rodovia que interliga Votuporanga, São José do Rio Preto, né, a Santa Fé do Sul? Euclides da Cunha. Quem foi Euclides da Cunha? Um ou outro fala assim... Escreveu Sertões. Escreveu Sertão. Um autor chato de ler. Não, ele foi o primeiro autor a mostrar, certo, para o Brasil, porque o Brasil só era povoado no litoral, que existiam novos atores sociais. Esses atores sociais
eram o sertanejo, e o sertanejo era um forte. Ele fala isso. Então, mas a senhora sabe por que eu acho que as pessoas acham chato? Porque o começo do livro, sim. ele quer mostrar como que é a terra, e isso fica meio maçante, porque ele fala das pedras, então isso... Agora, quando começa mesmo a história aí é emocionante, né? E é muito interessante. E tem um livro que eu gosto muito, que foi uma tese de doutorado que ganhou, a primeira tese de doutorado a ganhar um prêmio, e a autora, Nízia Trindade, ela fala que nós precisamos conhecer o Brasil, que nós não conhecemos o Brasil, Zé Carlos, nós não conhecemos o Brasil. Porque o desenvolvimento do Brasil, ele foi feito de forma regional, não foi nacional. E o primeiro momento de se tornar nacional, para você ver a importância da nossa região, foi o momento que Votuporanga começou a ser povoado. Então, daqui de Votuporanga, é que eles foram abarcando Mato Grosso e Goiás, que eles foram adiante. Agora, a ferrovia tem uma importância enorme. A ferrovia tem uma importância enorme. Se não fosse a ferrovia, e você vê, eu vou intercalando, o que você quiser perguntar, pode perguntar, porque eu adoro falar. Se você vê, nós que tivemos ferrovia, houve desenvolvimento. Álvares Florence, Vila Gapira, Vila Monteiro, que é mais velho do que Votuporanga, foi fundado primeiro, Américo de Campos, que também teve uma grande expressividade no café, eles ficaram aquém da ferrovia, então não houve o desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento aqui se deve efetivamente a esse binômio, café e ferrovia. E uma coisa que eu gosto de falar, eu trouxe até uma colinha aqui para eu não esquecer, que essas terras, depois que foram retalhadas, que foram vendidas a lotes que os colonos davam conta de pagar, que era assim, chegava aqui, fala Mata Atlântica também, nós não temos resquício de Mata Atlântica, que era floresta tropical. Eles chegavam, queimavam a mata e na própria cinza ali da fumaça, eles já plantavam o café. O café era plantado assim, à mão. E nós não temos noção do que esse povo fez na região. Aí vieram mineiros, certo? Saindo de Uberaba, naquela região de Uberaba, acompanhando o Rio Grande, e ali em Riolândia, que chamava Viadinho do Porto, que era um centro missionário, que eles domesticavam índio ali. Esses mineiros passaram para cá, e eles foram grilando essas terras. Porque, na verdade, os mineiros vieram para cá com a crise das pedras preciosas. Sim, com a crise das pedras preciosas. E o café começou E eles foram fazendo fazenda de gado de lá para cá. E aí, quando chega na nossa região, o que eles vão fazer? Eles vão grilar essas terras. Olha, a gente fala de movimentos sociais, a gente fala de hoje, os movimentos que surgem de contestação. É uma história que eu amo de paixão, que eu acho lindo, maravilhosa, e que a maioria dos votuporanguenses não conhece. De Itanabi, aqui, 30 mil alqueires de terra foram grilados pelos mineiros. Aí juntou o povo que havia comprado a terra, certo? Na liderança do seu Hermínio Fávaro, do seu Leonardo Comar, do seu Otuque e de um senhor que eu não cheguei a conhecer, a família, que chama Greg. Eles contrataram um advogado recém-formado. Eles eram donos dessas terras. Eles eram donos, tinham pago, eles compraram da Teodoro Willi. Eles tinham documento. Sim. E aí vieram os mineiros e grilaram. Aí eles contrataram esse advogado em Rio Preto, chamado Felizardo Calil, eu acho que é esse mesmo o nome do rapaz, Eles foram para São Paulo, olha a dificuldade para ir para São Paulo, que tiveram que ir em São José do Rio Preto, sei lá, se no lombo de burro, de carroça, do quê, e foram para São Paulo, procuraram a emissora de rádio, e lá eles fizeram a denúncia na emissora de rádio. E graças a isso é que eles conseguiram reaver o que eles haviam investido. E é uma história que ninguém conhece. Eu tive a felicidade de uma das filhas, certo?
do seu Fávaro, ter guardado o jornal que foi publicado em São Paulo. E o pai falava, não joga esse jornal fora não, que um dia esse jornal vai ser muito importante para Votuporanga. E foi. E foi, porque ela me levou em casa, mostrando o registro da história. E esses senhores, né, que se dedicaram, esses pioneiros que construíram Votuporanga, hoje eles não são mais nem lembrados. Não existe aqui, a gente deveria ter, certo, um arquivo de memória. E graças à nossa televisão, à nossa emissora de rádio, à nossa Unifev, é que nós temos guardado, graças ao trabalho que você está desenvolvendo. Então, eu acredito que se nós quisermos evoluir, nós precisamos conhecer a história. Sim. Aprender com a história. Certo? Porque a história de Votuporanga, ela é uma história fantástica, ela é uma história diferenciada. Nós aqui nunca tivemos famílias quatrocentonas, foram todos pioneiros que vieram para cá. Por exemplo, a família Coma, eles não eram milionários, eles não eram, eles eram... Não. Todos trabalhadores. Todos trabalhadores. Todos que se dedicavam. E eles foram muito importantes, porque daqui de Votuporanga eles foram abrindo caminho para Pedranópolis, para Fernandópolis, e quando entrou a crise do café, eles foram para o Tocantins. Hoje Tocantins, que era Goiás. Era Goiás. E lá eles abriram também fazenda. Tudo ganho com a lavoura cafeeira. Sabe? E a maioria das crianças, dos adolescentes, dos jovens, não conhece essa história. A família Cavalim vem depois, né? A família Cavalim vem depois. Certo? Primeiro vieram essas famílias. E eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor Aurélio Fávaro. Ele era até cego. E ele me contou que ele era jovem. E ali onde eu moro, que eu moro na Copacabana, lá era fazenda, lá era sítio, lavoura de café. E na época do governo do Estado Novo do Getúlio Vargas, que tinha as capturas, você lembra? Que era aquelas polícias que vinha, mal, tal. Chegava nas vendas de manhã, mandava botar pinga, pegava o cano do revólver, mexia com água. Ele contou até uma história que eles moravam ali nas proximidades, que eles faziam xixi dentro do poço d'água para as mulheres não tomarem água. Nossa, olha, então, são fatos que foram vivenciados e isso não foi registrado. Inclusive, professor, aqui em Votuporanga, teve uma época que um juiz de Monte Aprazível, não sei, junto com as capturas, eles vieram aqui e pessoa que tinha lote, eles faziam comprar de novo, pagar de novo, né? É a história da grilagem. Essa grilagem que eu falei para você, que graças a esses... Naquela época eles eram pequenos proprietários, né? Eles tiveram a coragem, tiveram a sorte de encontrar um jovem advogado. Ele foi fundamental. E procuraram os meios de comunicação, para você ver a importância dos meios de comunicação, a importância do rádio. Sim. Que o povo hoje se esqueceu do rádio. O rádio ainda, do meu ponto de vista, é o melhor meio de comunicação de massa. A senhora sabe que uma vez eu vi uma palestra de uma pessoa e ela falava assim, o rádio é o único veículo que está em todo lugar. O cara está na roça, ele pendura o radinho no pé de café. Agora a televisão você precisa ficar vendo, o cinema você tem que... o rádio você ouve em qualquer lugar. Você continua as suas atividades e você está ficando informado. E é um aparelhinho pequeno que você pode levar. Eu aprendi muito durante a minha pesquisa com o jornalista Nelson Camargo, que eu amo de paixão, certo? Ele abriu os arquivos do Diário de Votuporanga, né? E ele fez um trabalho jornalístico maravilhoso. Lá você encontra todos os registros, até das cotas de café que poderiam ser plantadas na região. Ah, tinha isso? Tinha, senão podia ser erradicada. Isso na época da crise? Na época da crise. Que começou começou a crise. Então, você não podia plantar quando você quisesse? Não podia quando você queria. Tinha as cotas, o governo determinava as cotas, e a gente fala de cota e não sabia. E o seu Nelson Camargo, eu chorei muito de emoção, ele me trouxe um papel ao maço,
aqueles com pauta, Sim. que ele morava em Tanabi, antes de vir para cá, ele entrevistou Pierre Monbenck. E ele me deu um livro que eu guardo, emprestei para muitas pessoas que fizeram tese de doutorado, de pós-doutorado, sobre São José do Rio Preto. Então, nós tivemos essa felicidade, e ele se dedicou ao rádio. E eu aprendi com ele uma coisa que eu não sabia, né, que o rádio sempre foi... Você está falando da importância do rádio, que qualquer um trabalha. O rádio sempre foi o carteiro do povo da roça. Nunca teve carteiro na roça. Professora, o Antônio Carlos Camargo já esteve aqui, e a gente falou sobre isso. E, por exemplo, eu trabalhei na Rádio Clube e eu marcava jogos dos times amadores. Era através da rádio que eles faziam isso. A minha mãe queria ir visitar uma irmã em Santa Albertina, mandava para uma rádio de Jales. O rádio era o nosso correio mesmo. Era o correio, sempre foi o correio. E você vê, Zé Carlos, aí a gente entra na outra esfera, que é a esfera da violência. Nessa época que nós estamos conversando, que é uma época maravilhosa, não existia a violência urbana que existe hoje. Sim. Porque todos que moravam na zona rural tinham identidade. Então, era o Zé Pereira, que morava na fazenda do Zé Carlos Ponte. Ele tinha a casa dele, as galinhas, as vaquinhos, os porquinhos, tinha o terreirão onde eles se reuniam, tinha a chegada do Santo Reis, que todo mundo ia agradecer, né, pelas colheitas, pela fartura, e eles mandavam recado, olha... a Zulmira estava internada em Votuporanga, manda avisar a família que já ganhou nenê, é uma menina, pesou tanto, olha, o preço do querosene está tanto, olha, quem quiser ir fazer compra, vai em tal loja. Então, tudo era o rádio. Aí, à medida que esse campo foi desocupado, que essas pessoas começaram a vir para a cidade, elas foram perdendo a sua identidade. Começaram a virar número. Começaram a virar número. Perderam completamente a identidade. Então, ele não tinha mais identidade. E a maioria não tem identidade. Então, do meu ponto de vista, eu sou uma sonhadora, certo? E eu sou muito fã do Zé Graziano da Silva, um dos maiores estudiosos da agricultura brasileira. Ele fala que se nós tivermos um retorno da população para o campo, nós diminuímos a violência. Com certeza. E eu acredito muito nisso, você está entendendo? Será? Eu acredito muito nisso, porque você vê, essa meninada aqui na cidade, ela fica desocupada. Se ela morasse no campo, ela ia caçar um nambu, ela ia aprender a fazer como é que chama aquilo que pega passarinho? Arapuca, ela ia no riozinho, pescar. Ela ia pescar. Então, tinha ocupação e estava em contato com a natureza. O homem aprendeu com a natureza, certo? Ele está destruindo a natureza e a natureza está cobrando. Nós precisamos voltar. Se nós não voltarmos a rever os valores, por isso que é muito importante esse projeto que você está desenvolvendo sobre Votuporanga. Contar o que aconteceu aqui. Você sabia que na época que começou o algodão aqui, para incentivar o povo que morava na cidade a ir apanhar algodão, o prefeito Nabuco, ele criou um projeto e convidava a cidade inteira, nas escolas, os alunos, os professores, e tinha campeonato de panha de algodão. Não acredito. E dava prêmio. Isso a gente tem registrado. Você acredita que o doutor Antônio de Carvalho, que foi o primeiro agrônomo que nós tivemos aqui, certo? E depois o seu Abílio Calili, eles fizeram cartilhas de orientação para a população do campo quanto à questão de medida sanitária, a importância, certo, da limpeza da casa, de fazer, ter fossa sanitária, do banho diário, que o povo não tomava banho diário. Nós devemos isso a esses dois homens. E isso, certo, foi jogado fora. Você está entendendo?
Então, eu tenho esses documentos porque eu tenho essa cartilha. Eu tive a felicidade, o doutor De Lucas, que eu agradeço muito, ele conseguiu uma cartilha dessa lá na Casa da Agricultura, que hoje nem chama mais Casa da Agricultura, né? Chama CAT, e ele me levou com a documentação. Você acredita que eles davam curso na zona rural de higiene? Além de higiene, de tratorista. De tratorista. Sei. Para você ver a importância que teve. Então, como, sem a tecnologia de hoje, certo? Eles conseguiram fazer com que Votuporanga se tornasse. Hoje eu falo que Votuporanga, de Boca de Sertão, Votuporanga é a capital da educação. Sim. Não é? Sim. Olha o progresso, olha o desenvolvimento de Votuporanga. E você vê que sem essa manutenção daquelas famílias tradicionais, quatrocentona, transformando isso em feudo. Nós não temos feudo aqui. Agora, a senhora falou um negócio que eu achei interessante, que nós não tínhamos violência e tal. Bom, naquela época, 80%, 90% da população estava na zona rural, e 10% aqui. Agora, quando a gente vê aqueles filmes dos Estados Unidos, do Velho Oeste, é uma violência, nego matando, tal. Não via gente brava, gente valente para cá, ou vinha também? Vinha também. Também, mas isso é o meu ponto de vista, não tenho nenhum referencial teórico-metodológico que me comprove isso. Eu acho que a sociabilidade do caipira, Zé Carlos, moldava essas pessoas violentas. Entendi. Porque o caipira, ele tem uma sociabilidade que ninguém tem. Por exemplo, eu vou lá na fazenda, tem lá o funcionário que mora lá. Ele me recebe bem, tá? Ele me convida para tomar café, ele me convida para almoçar. A hora que eu volto, ainda ele me dá alface, cebolinha, abobrinha, laranja. Essa sociabilidade, eu acho que ia moldando as pessoas. Nós temos um caso de violência aqui ali da Vila Carvalho, mas estava ligado à questão de sucessão de herança, né? Então, ali foi um caso violento que mataram o que era o proprietário das terras. Mas o que a gente tem de mais violento é ali. Nós temos aqui em Cosmorama, lá nos Carrilhos, que a senhora, ela fez um cemitério para criança e ainda fazia festa, e até hoje eles continuam com essa tradição. Então, nós temos que resgatar isso, sabe? Esse simbolismo, ele precisa voltar, ele precisa ser integrado à nossa cultura, para que nós possamos deixar de lado essa violência, deixar de ser escravizado pelas redes sociais. Sim. Você está entendendo? E sobreviver, porque e se acabar a energia, como é que vai ser? Não. Você está entendendo? Morre todo mundo. Morre todo mundo. Nós, caipira, ainda vamos dar conta de sobreviver. Nós sabemos como é que faz uma cisterna, não é? Nós sabemos como é que faz o querosene para pôr lá o óleo. Nós ainda damos conta disso. Mas e essa população dos grandes centros? Não, eu acho, viu, professor, aqui, é só pegar um adolescente e falar para ele que ele vai viver sem energia elétrica, sem celular, sem telefone, sem televisão, sem internet, ele não consegue imaginar o que é isso. Não. Você vê que as crianças não sabem brincar hoje? Não. Eu vejo pelo meu neto caçula, hoje ele já é adolescente, mas quando ele era menor, e os amiguinhos dele em casa, eu moro numa chácara, então eles podiam se divertir, se esbanjar à vontade. Vó, do que nós vamos brincar? Para você ver a dependência, né? Eu acho que nós estamos entrando na 4ª Revolução Industrial e as pessoas, elas não se deram conta ainda que nós precisamos parar, nós precisamos viver, nós precisamos resgatar os valores, resgatar as tradições, senão nós vamos sucumbir. Sim. É o que a gente vê diretamente, né? Nós precisamos voltar ao que era antes da 1ª Revolução Industrial, que o homem ele era integrado à natureza. Porque a natureza é sábia, ela te ensina, é só você observar. Vamos na questão de medicamento, né? Antigamente não existia médico, não existia
os recursos que tem hoje, certo? As pessoas não morriam, porque tinha lá o chazinho, a plantinha, conhecia, sabia, já existia ali, existe até hoje. A senhora sabe que uma vez, faz muitos anos, um caboclo, um caipira, ele falou um negócio, mas não sei se é verdade. Mas não sei o que nós estávamos falando lá, e eu peguei e falei para ele sobre a carambola. Eu falei assim, parece que a carambola é meio prejudicial. Ele falou assim, você sabia que passarinho não come carambola? Eu falei, não, passarinho não come carambola. Se passarinho não come, faz mal. Não é. Eles têm essa visão. Sabedoria. Essa sabedoria. Eu chamo de sabedoria. E é verdade, porque eu tenho em casa 2 pés de carambola e efetivamente nós temos que limpar, recolher, porque os passarinhos não comem carambola. É verdade. Mas você sabia que cachorro come jaca? Porque lá em casa eu tenho jaca e meus cachorros comem jaca. Então jaca não é prejudicial. Jaca não é prejudicial. Carambola é. Agora, voltando mais a Votuporanga. Eu acredito, meu ponto de vista, que você deve continuar esse seu trabalho, certo? Que é um trabalho fantástico, de resgate. Eu consegui passar isso para todos os meus alunos, tanto os alunos da geografia, como da comunicação social, como os da arquitetura. Nós temos trabalhos maravilhosos de resgate. Nós temos um conselho de patrimônio histórico que nós precisamos incentivar, tombar aquilo que precisa ser tombado, porque quando você tomba, certo? Você está tombando a memória. A memória. A memória. E isso precisa ser resgatado. E graças a pessoas, né, como você, como eu, como muitos alunos que eu tenho, como o pessoal daqui da Unifev, todos nós valorizamos muito isso. Como é que está a Condefat aqui? A Condefat, nós tombamos primeiro a Praça da Matriz, depois nós fizemos o registro, que chama registro histórico, da banda Zequinha de Abreu, sim, que eu achei a coisa mais linda do mundo, eles foram nos procurar. Depois nós tombamos o mercado municipal, que eu acho um crime, aquilo está lá, do jeito que está, mas está acho que com pendências jurídica, essas coisas. Porque eu vou para o sul de Minas, Zé Carlos, e o que eu mais amo, principalmente em Ouro Fino e Jacutinga, é o antigo mercado municipal que é transformado em feira. Sim. E lá, quem é que vai lá vender? São os produtores, os pequenos produtores, a agricultura familiar. Lá você encontra de fruta, verdura. Tirar da praça, acabou com a praça a feira. Tirar essa feira da praça e passar para lá. Você vai em Belo Horizonte, no mercado municipal de Belo Horizonte, a intelectualidade mineira se reúne toda quinta-feira lá no mercado para comer carne de sol, certo? E beber cachaça, e conversar. E comer também fígado com jiló. Fígado com jiló, que é uma delícia. Então, nós precisamos disso, e Votuporanga tem condições de fazer isso. O atual prefeito tem se empenhado muito, o pessoal do Condefat também tem se empenhado muito. Amanhã nós temos um encontro na cidade universitária, que vem 2 representantes do CAU e uma representante do Conselho de Patrimônio Estadual. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. E uma coisa que eu sempre digo, tentei fazer isso aqui na Unifev, quando eu estava ocupando a coordenação do espaço de memória, conseguimos pouco, não conseguimos muito. Quem tem fotos antigas dessa época, traga para cá para a gente escanear, nós vamos guardando, devolvemos, sim, você está entendendo? Na hora, escaneia, devolve e a gente registra. É assim que nós vamos construindo a nossa história. E eu vou falar uma coisa para a senhora. A história da Unifev, ela é muito bonita. Maravilhosa. Quando se fundou a faculdade, a FACLE, né? Se eu não me engano, o prefeito era o Dalvo Guedes. Se eu não me engano, era o Dalvo Guedes. Dalvo Guedes. Quer dizer, era uma coisa assim, a gente para estudar tinha que ir para sair daqui, para Rio Preto. Tanto é que um monte de advogado aqui se formou em Rio Preto. Né? Quer dizer,
E aí você já começou a criar essa... Porque a faculdade, além do ensino, ela tem uma coisa fantástica, que é a convivência no meio universitário. Lógico. Né? E quando eu falei para você de pioneiros, vê que coisa interessante, o seu Dalvo Guedes é pioneiro. Ele não é natural de Votuporanga. Não. Ele veio de fora. E ele sentiu a necessidade dos filhos dos moradores de Votuporanga que tinham que enviar os filhos para estudar fora. E hoje nós não precisamos, hoje, ao contrário, a gente de fora que vem para Votuporanga. Então, Votuporanga foi uma cidade abençoada, vamos dizer assim, iluminada, certo? Eu acho que Nossa Senhora da Aparecida, ela estendeu o manto sagrado sobre todos esses nossos antepassados que construíram essa cidade. Não é uma cidade violenta. Não é. Você está entendendo? As pessoas são bem recebidas, todos que vêm de fora são bem recebidos, existe fraternidade, existem projetos sociais maravilhosos que a Unifev desenvolve. Nós desenvolvemos tanto com casa espírita, igreja, asilo, posto de saúde, aí na questão da saúde, né, na questão dos esportes. Então, nós vivemos numa cidade maravilhosa que precisa ser divulgada, que precisa ser comentada, que precisa ser discutida. E nós precisamos conhecer a história. E conhecer a história, de como isso aconteceu. Porque sem conhecer a história, nós não vamos a lugar nenhum. Porque, por exemplo, quando nós falamos de saúde, Aham. nós precisamos conhecer profundamente a história da Santa Casa. Quem foram esses pioneiros que criaram a Santa Casa? Como é que aconteceu? Sabe, isso é importante. Como a TV universitária, a Unifev, TV Unifev e a rádio, eu participei muito ativamente do início. Era um esforço tremendo. O Luiz Carlos Ferrarese foi o primeiro presidente da rádio. Primeiro veio a rádio, depois veio a TV. E nós precisamos contar essa história, para saber o esforço, a importância que essas pessoas tiveram. Então, eu vou contar uma história que você não conhece. Quando eu fui diretora acadêmica na época das faculdades FACRE, FACICA, Faculdades Integradas para Centro Universitário. Sim. O presidente primeiro foi o Valdevir Davanço, depois o seu Davi Mendonça Pontes. E o seu Davi e o Valdevir, eles tinham indústria de imóveis. Sim. E vieram os empresários visitar as indústrias, e eles trouxeram para conhecer aqui. E tinha um argentino, um empresário argentino, e eles me fizeram criar coragem, tá? E eu pedi para o empresário, e nós ganhamos toda a espuma que forra aquele nosso estúdio ali em cima. Eu consegui aquilo, no gogó, passando a conversa nesse empresário. O Vanderlei Passoni subia na torre para consertar, você lembra bem disso? Lógico. E quantos comunicadores que foram formados aqui, que saíram daqui e que estão fazendo sucesso? Vários. Então, vários. Eu gostaria, certo, de um projeto que a gente poderia chamar de Pratas da Casa. Eu vi isso em Machado e vi isso em Varginha, participei, por sinal. Os grandes comunicadores, aqueles que saíram, que deram certo, que foram formados lá, uma vez por ano, eles se reúnem na cidade e eles fazem uma festa de recepção. Nossa, lindo. Olha, isso é lindo. É lindo, maravilhoso. Olha que eu choro de emoção quando eu vejo Eliana Marques apresentando o tempo lá no Jornal Nacional. Ela foi minha aluna, ela foi minha orientanda. Foi minha companheira aqui na foi TV. tua companheira. O Márcio Bonfim, que saiu ali, que sofreu ali de Álvares Florense, está lá na afiliada da Globo em Recife. Quantas câmeras nós temos? Nós temos alunos, Branquinho. o Branquinho, que é câmera aqui. Quanta gente boa que nós formamos aqui em todas as áreas. Eu estou falando mais da comunicação porque eu estava mais presente aqui. Sim. Nós temos até escritores, o Juliano Matos, o Ari Teodoro, que foram lá para Campo Grande, fizeram o maior sucesso e são palestrantes, além de comunicadores. Nós temos profissionais da área da fisioterapia, certo? Hoje da medicina.
A maioria dos professores, dos diretores das escolas do litoral de São Paulo, de Campinas para frente, foram tudo formados aqui na Unifev. E isso não é divulgado. E isso tem que ser divulgado. Precisa ser divulgado. E isso é consequência de um trabalho... De um trabalho que começou lá atrás. Lá atrás. Então, você vê... De corajosos. De corajosos. Foi um processo contínuo. Você sabe que a senhora sabe que o Ferrarese, ele fala uma coisa meio na brincadeira, diz que quando eles conseguiram, acho que o Lindolfo Pellegrini era o presidente da faculdade da FEV. Era FEV, né? FEV, era Fundação FEV, Educacional de Votuporanga. E diz que o pessoal lá do Rio, mas por que você... Porque esse Vanderlei Passoni é meio louco. Ele vai conseguir fazer isso. Então nós precisamos de gente assim. Não é gente burocrática, precisa de meio maluco. E o Vanderlei era meio maluco. Né? Olha, eu fui a única pessoa que trabalhei com o Vanderlei muitos anos e eu nunca briguei com o Vanderlei, certo? Porque eu ia fazendo o caminho pelas beiradas. E ele sempre foi idealista. Sempre. Corajoso, apaixonado por aquilo que sempre fez, certo? A vida dele foi a construção disso daqui. Dele e da Lourdes, né? Porque a Lourdes também dedicou a vida inteira a isso aqui. Na época da Lourdes, certo? As nossas formaturas eram fantásticas e ela registrava tudo, Zé Carlos. Era tudo registrado. Aí depois, né? Houve um período que vários desses registros se perderam, mas a gente ainda conseguiu resgatar e está aí guardado. Então, por isso que eu falo, quem tem fotos, registro dessa época, da época que o Fernando Henrique Cardoso veio aqui na quadra, quando ele foi candidato a primeira vez a cargo público, e nós tivemos que fazer uma vaquinha para ele poder ir embora, que não tinha nem recurso, aquele sociólogo, né? Então, quem tem esses dados, que traga para a gente, porque aí nós vamos ser depositário disso, nós vamos guardando isso aqui. E aí alguém quer fazer uma pesquisa, vem aqui. Exatamente, é isso. É isso que nós precisamos ter, um polo de pesquisa, porque fica muito caro você digitalizar isso tudo. Sim. Mas à medida que você consegue fazer com que isso gire, que a pessoa vai usar e ela vai te dar um recurso pelo uso, então nós vamos conseguindo amealhar esse material. E a senhora fala de referências, eu me lembro, eu estava em São José do Rio Preto, o Edinho Araújo, acho que foi a primeira vez que ele foi prefeito, a Clenira Sarquis, que é de Votuporanga, que está em Rio Preto faz muito tempo, e a secretária de comunicação, a Patrícia Pimentel, me procuraram e falaram assim: Zé Carlos, o Edinho está querendo montar uma rádio, que lá é rádio educativa, lá é da prefeitura. Sei. Né? E eu vim com as duas e nós íamos conversar com o Vanderlei Passoni. O Vanderlei deu todo o caminho. E aí, na volta, eles falaram: puxa vida, foi a melhor viagem, porque o Vanderlei sabia tudo, todo o caminho das pedras. Né? Então, quer dizer, foi uma referência. Isso é importante que as pessoas saibam. Olha, na época que eu fui diretora acadêmica, nós fomos em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, nós fomos buscar um modelo, certo, da escola profissionalizante de tecnologia, que não sei se você lembra que foi montado ali em cima do Polo Moveleiro. Nós fizemos parceria. Se eu não me engano, o Davi era o presidente da IRV. Era o presidente, nós fizemos uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Então, a gente ia buscar, a gente corria, a gente trazia modelo e sempre em conjunto, a equipe. Além do pessoal aqui da Unifev, convidava também empresários ligados ao ramo. Eles participavam, eles iam ver, eles iam conhecer de perto o projeto. Isso é uma coisa que não pode parar. E agora, se você me der um espaço, voltando ao Edinho Araújo, o que eu conto sempre para os meus alunos. O Edinho Araújo ficou como o pai da ponte rodoferroviária. Não, eu falo, o Edinho é o primo. O pai da ponte rodoferroviária foi Euclides da Cunha.
Foi ele que passou pela primeira vez aqui para ver como é que fazia para ligar a Boca de Sertão ao Mato Grosso e Goiás, e ele que sugeriu ao presidente da época que construísse uma ponte. Aí o Edinho começou a namorar a Maria Elza, que estudou comigo, a esposa do Edinho. Nós fizemos o curso normal juntos em Olímpia. E eu falo que ela deu o livro do Euclides da Cunha para ele ler, e ele gostou, certo, do livro, e aí ele copiou a ideia, falou, não, agora eu vou ser o primo da ponte. Não, inclusive o Diogo Vicentini contou aqui que essa rodovia Euclides da Cunha foi o deputado Adhemar de Barros, não Adhemar de Barros, filho daquele outro Adhemar de Barros de Olímpia. Sei. Ele que deu o nome, porque... Valdemar. O de Olímpia é o Valdemar. Não, era Adhemar de Barros. Adhemar de Barros? Adhemar de Barros também. Sei. Só que não era o Adhemar de Barros, filho do governador, entendi. Era um outro Adhemar de Barros. E disse que o Euclides da Cunha dizia para o governo que se fizesse uma rodovia com 8 metros de largura, de Jabuti, você gastaria apenas 10 dias para sair, acho que são 10 dias, de Jabuticabal e chegar até Cuiabá. Em apenas 10 dias você faria isso. Então, o Euclides da Cunha ele era um grande incentivador dessa ligação, né, que a senhora está falando. Dessa integração. E falando de ligação e integração, quando eu fiz o meu trabalho, nós tínhamos aqui como colega que trabalhava conosco a professora Vera Salgado Xavier, que você deve ter conhecido. E a Vera sempre teve habilidades para cartografia. Então, nós fizemos um mapa do estado de São Paulo com a localização de Votuporanga e mostrando a distância de Votuporanga aos grandes centros, distância de Votuporanga a Belo Horizonte, distância de Votuporanga a Cuiabá, distância de Votuporanga a Brasília, certo? Distância de Votuporanga a Curitiba. A Londrina é quase o mesmo ponto. Ah, é muito interessante. E agora a senhora falando Salgado, eu lembro do doutor Salgado, eu tenho uma vontade, mas sozinho não dá para fazer. O doutor Salgado, ele escrevia no jornal Oeste Paulista, aquela coluna Luz e Sombra. E a Silvia tem tudo guardado, a filha dele. Então, eu acho que isso precisa ser publicado, precisa. Porque ele contou a história de Votuporanga em sonetos. Em soneto. Você precisa entrar em contato com a Silvia é uma pessoa incrível, e a Vera mesmo que mora aqui perto, e resgatar isso. Isso precisa. Porque eu lembro, a gente lia, né, no jornal, eu era garoto, adolescente, e ele contava problemas políticos, abriu um bar aqui uma vez, chamado Bambu, ele fez um poema, uma poesia, soneto, ele só fazia soneto. Então ele conta, a gente teria que pegar, alguém teria que fazer isso, e selecionar os principais, e a história de Votuporanga... através de sonetos. Através de sonetos. Precisamos sim. Precisava fazer isso, professora. Que são poucos, apesar que Votuporanga tem bastante pessoas que registraram, né? Sim. Eu fiz o Coruripe, o Costinha, fez Edivar Coruripe, fez, o Diogo escreveu um, o Jorge Xavier escreveu um, o Rossato escreveu sobre Votuporanga. Quer dizer, nós temos bastante gente. Mas precisaríamos ter mais. Precisaríamos ter mais. Ter mais, sabe por quê? Daqui uns dias Votuporanga completa o centenário. E aí, a partir do momento que completa o centenário, certo? É que as pessoas se preocupam com a preservação da memória. Você vê que São José do Rio Preto foi assim. Sim. Américo de Campos está sendo assim, que é esse ano que completa o centenário. Américo de Campos, eles estão fazendo livros, né? Registros sobre Américo de Campos. Então, nós precisamos ter mais, certo? Para termos um cabedal maior. Sim. Porque a nossa história, ela é uma história com diferencial das outras. Eu tenho certeza disso. Eu escrevi um livro recentemente, chama Crônicas de uma Aldeia. Eu conto histórias que nunca foi registrada, que a gente contava. Às vezes é mentira, não sei se é verdade ou mentira, mas isso ficou na boca das pessoas. Isso tem que ser registrado, porque é a nossa história popular.
que a gente precisa fazer. E a gente precisa ter alguns loucos também, que nem o Paulo César Rapaz. Sim, precisa. Porque o que o Paulo César Rapaz tem ali é um tesouro. É um tesouro incalculável. Os meus alunos agradecem por ele ter aberto e eles consultaram. Nós fizemos uma parceria com o Paulo Rapazzi e os meus alunos da arquitetura que catalogaram o museu dele é catalogado. Olha. E, no fim, ele acabou quase adotando os que foram trabalhar lá. Acabaram ficando pessoas da família. É um trabalho que nunca ninguém fez. E ele tem um prazer de mostrar. Tem um prazer imenso, imenso. Ele deveria ser tombado como patrimônio histórico. Ele, o Aldevir Brunini, certo? E o Fernando Nakabashi são apaixonados, que são pessoas que você deveria também convidar para estar conversando. Já estão convidados. Para estar conversando sobre Votuporanga. É muito... Inclusive, eu até precisava, talvez, o Fernando Nakabashi contar a história da colônia japonesa. Da colônia japonesa. Foi muito importante, né? Foi, muito importante. Os japoneses vieram... O Dr. Orlando Mastrocola, sim, que o pai dele foi o primeiro diretor do Instituto Brasileiro de Café, o IBC. O IBC, que foi construído aqui em Votuporanga, que está lá, aquela joia rara, que aquilo tem que ser tombado, tem que ser transformado. Onde que para cima da estação ferroviária, onde tem a antigo Matarazzo, do lado do Matarazzo. Ali era Ali era o Instituto Brasileiro de Café, onde se depositava café. E era ligado ao IBC do Rio. Ao IBC do Rio. Ele foi, o pai do Dr. Orlando, ele foi o primeiro diretor do Instituto Brasileiro de Café que saiu da agricultura. Ele não saiu da indústria e do comércio. E ele foi nomeado pelo presidente Costa e Silva. Ele chegou a ser presidente. Presidente do IBC. Ele foi comercializar o nosso café em Londres, para você ter uma ideia. Até 1980, eu tenho os registros, dali do IBC saía, certo? 800 mil sacas de café. Nossa. De Votuporanga e região, até 1980. E aquilo lá é um estilo arquitetônico fabril, maravilhosamente bem construído. Ali, do meu ponto de vista, ali deveria ser um centro de convenção, certo? Ali deveria ser um espaço de memória, sim. Um museu, ou uma escola, né, vamos dizer assim, de artes e ofício, ligado à preservação da memória. Então, nós temos muita coisa que precisa ser resgatada e precisa ser construída. E o doutor Mastrocola, ele me dizia que ele era adolescente e que eles iam na festa do imperador na colônia japonesa. E que o sonho dele é que quando chegava lá, né, na festa, eles entregavam uma lanterna. Então, na escuridão, saía aquela lanterna e uma sacolinha de doce. E que aquilo foi ficando de tal forma na memória dele, que o sonho dele era se formar e ir conhecer o Japão. E foi o que ele fez. Graças, para você ver a importância que teve essas comemorações na vida do Orlandinho Mastrocola. Professora, nosso tempo acabou. Acabou. Faz 1 hora que nós estamos conversando. Podemos falar mais. Podemos. E nós vamos voltar a falar. Sim. Logo. Eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora, foi maravilhoso. Alguns detalhes que a senhora contou aqui que eu não fazia a mínima ideia, e eu acho que os nossos telespectadores também não. E muito obrigado pela presença. Imagina, e quando você tiver um tempo, porque o meu trabalho também ele tem um viés antropológico. Eu posso falar da antropologia da zona rural, como é que era, das festas, que as pessoas não sabem as festas que nós tivemos aqui na região. Não. E eu tenho todo esse levantamento. Então vamos marcar. E a gente pode marcar para estar conversando sobre essas festas, como eram essas festas. Aí você vai ver, vai ficar nítido o que eu disse para você, que a partir do momento que houve a motomecanização do campo e as pessoas do campo foram expulsas para a cidade, eles perderam a identidade e aí começa a ser gestada a violência.
Foi um prazer muito grande, tá? Muito obrigado. Gostei do bate-papo. Se deixar, eu falo até amanhã sobre Votuporanga. Eu também. Muito obrigado. Imagina, obrigada. E assim nós terminamos mais um Baú de Votu, com essa entrevista gostosa. E nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá e muito obrigado pela audiência.